livro Seu Dinheiro é Capim, valorizando e manejando o pasto para gerar dinheiro, apresenta conhecimentos sobre os capins com base científica, mas numa linguagem acessível. O objetivo do livro é desmistificar a concepção errada contida na máxima: meu dinheiro não é capim. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a autora e professora da Universidade Federal de São João del Rei, Janaína Mastuccello. Oi, Janaína, bom dia, bem-vinda aqui ao nosso Vem da Terra, nesse dia especial que é celebrado o Dia da Terra e para falar sobre capim, que é a sua especialidade. Como vem essa obra? Seu dinheiro é capim, sim, porque capim gera valor, gera recursos e é a base, né, de onde tudo começa. Bom dia. Bom dia, prazer estar aqui com todo mundo. Então, exatamente isso. A gente queria era desmistificar essa história. Ah, tá pensando o quê? Que meu dinheiro é capim? E a gente que trabalha com pecuária, a gente tem que entender que o maior bem que a gente tem na nossa fazenda é o capim. O Brasil tem hoje cerca de 160 milhões de hectares de pastagens. A nossa pecuária toda galgada na pecuária pasto. Mais de 90% do nosso rebanho é criado exclusivamente a pasto e a gente precisa valorizar esse recurso, né, para que a gente consiga, então, fazer uma pecuária competitiva. O objetivo do livro é fazer o produtor rural, o pecuarista, entender que, de fato, o dinheiro é capim. Linguagem nesse livro, né, que você buscou, Janaína, uma linguagem, como você mesmo disse, mais usual, mais coloquial, mais acessível, né, para quem é da área e para atender também, de repente, quem não está tão por dentro, né, do segmento. Como é que vem essa linguagem? Então, a linguagem ela é feita para ela ficar realmente dentro da porteira. É um livro para pecuarista, é um livro para produtor rural, é um livro para iniciantes na pecuária, porque a ciência já tem desvendado muitas coisas relacionadas ao manejo de pastagens, né? Porque embora a gente tenha uma grande área de pastagens no Brasil, a gente sabe que muito dessas áreas estão degradadas. Então a gente precisa trabalhar nesse processo de conscientização da recuperação da produtividade dessas áreas. E como a ciência já resolveu o problema, o que a gente faz no Seu Dinheiro é Capim é traduzir essa linguagem científica e tecnológica para uma linguagem fácil, né, de ser compreendida lá dentro da porteira e, mais do que isso, que essa linguagem vire ação. Né? Esse é o maior objetivo do livro, que a gente consiga, de fato, transformar os nossos passos, né? E, com isso, a gente tem uma maior rentabilidade na pecuária. Então, a gente cuidou muito bem dessa linguagem, né? Tanto eu quanto o professor Manuel, que é o coautor do livro também, a gente cuidou bem dessa linguagem com a intenção de fazer todo mundo compreender, o público-alvo, né, que é o nosso pecuarista, conseguir realmente transformar os passos e, com isso, a realidade da pecuária brasileira. Janaína, como é que vem os temas, os conteúdos, essa subdivisão dentro do livro, né? O que vocês procuraram abordar bem especificamente para levar aí essas informações muito completas, com bases científicas aí para os nossos pecuaristas produtores? A gente procurou fazer capítulos, né, mais curtos e eles são também independentes. Né? O pecuarista pode ler o capítulo 1 hoje, pode ler o capítulo 8 amanhã e só depois da manhã voltar no capítulo 2, né? Porque às vezes ele quer um tema específico de como manejar bem o seu pasto, ou às vezes ele quer um tema específico de como escolher bem a sua forrageira. Então ele pode procurar ali no livro e falar, né, ler aquele tema mais específico. E o que é mais bacana que a gente fez e que o pessoal tem gostado muito, porque a gente tem recebido um feedback muito positivo, é justamente a gente ter sempre relacionado os temas e os capítulos ao dinheiro. Por exemplo, né, a escolha do capim. Que capim eu vou escolher, né, para a minha fazenda? A gente sabe que tem que prestar atenção às condições de solo, de clima. Qual foi o título que nós demos para esse capítulo? Escolhendo a sua moeda. Então, se você viaja para os Estados Unidos, você não pode levar real. É a mesma coisa de você querer colocar uma planta que não resiste ao alagamento, por exemplo, numa região em que tem alagamento. Você não vai conseguir nada com real nos Estados Unidos. Da mesma forma que você não vai conseguir fazer o capim produzir se ele não for resistente ao alagamento. Então, a todo momento, a gente brinca com essa relação com o dinheiro, né, para ficar mais fácil essa linguagem
e essa compreensão sempre dando esses exemplos bastante específicos. A gente conta um pouco da história das plantas forrageiras, que são africanas, que chegaram no Brasil, que se desenvolveram sendo consumida pelos grandes herbívoros africanos, é por isso que elas são tão resistentes ao pastejo. A gente fala sobre manejo, a gente coloca a altura de todos os capins com uma linguagem muito clara para que o pecuarista possa, então, de fato, reconhecer que o bem mais precioso que ele tem é o capim e que isso deve sim ser pensado como moeda. Muito obrigada. Faço o convite, então, para quem quer adquirir, né, entender e ver, né, ter o livro realmente. Seu dinheiro é capim, sim. Como é que faz, Janaína? Então, o livro ele está disponível, né? Os links para aquisição do livro vai estar disponível em todas as redes sociais do Forras de Cultura e Pastagens e também na livraria da Universidade Federal de Viçosa. É só entrar lá no www.livrariaufv.br que vocês vão encontrar o livro lá à disposição. Tá bom, muito obrigada, viu? Um grande abraço para você. Eu que agradeço. Um abraço. Tchau.